Pessoal, primeiramente gostaria de me apresentar. Sou Michel Mendes, trabalho no iFood há 9 anos, passei por vários subsistemas de RH e atualmente estou como gerente de produto e inovação dentro do RH. Meio estranho falar isso, uma área de produto e tecnologia no RH, mas no iFood nós temos. Trazendo aqui para vocês um pouquinho sobre como é que o RH cada vez mais vem assumindo uma agenda que foca no resultado. Porque, acima de tudo, a gente tem que respeitar o capital. A empresa existe pelo resultado, e resultado a gente tem através de pessoas. Mas antes de tudo, eu queria começar falando a verdade para vocês. Como a gente acha que é no dia a dia? Acha que é uma linha reta, uma linha perfeita. Nossa, eu tive uma grande ideia, vou lá, consigo dinheiro e faço acontecer. Mas a verdade, pessoal, é essa bagunça aqui lá no nosso dia a dia, tá? Por que eu gosto de trazer isso aqui para vocês? Porque eu vou apresentar aqui slides lindos, maravilhosos. Vocês vão falar, nossa, que perfeito. Mas não, foi uma bagunça até a gente chegar onde a gente quer hoje. E a bagunça continua. Hoje em dia, a gente erra bastante, a gente testa, gera insegurança, mas isso é o que faz a gente realizar as coisas e estar sempre se desafiando. Então, esse é o combinado que eu queria fazer com vocês para a gente não sair daqui assim. No iFood é tudo perfeito. Não, a gente está em constante aprendizado ali e vamos continuar errando. Então, o RH está em formato em beta, gente. E a gente está em beta fazendo o quê? Testando e errando. E aqui é o melhor momento para mim dar essa tangibilizada para vocês que a bagunça é o nosso DNA. Eu entrei no iFood, a gente tinha em torno de 300 colaboradores. Era uma empresa que fazia 3 milhões de pedidos. Hoje é uma empresa que tem 7.500 colaboradores e a gente faz mais de 120 milhões de pedidos. É uma empresa que cresceu 100 vezes mais. Fora todos novos produtos e lançamentos que a gente tem. Como é que a gente consegue fazer esse crescimento exponencial? E é um crescimento acelerado nos últimos 8 anos. Eu acho que a gente passa por alguns critérios básicos, que é cultura, é uma cultura forte, que eu vou apresentar um pouquinho mais para vocês. O nosso modelo de gestão, é um modelo de gestão ali que a gente acompanha na unha para entender como funciona. Uma visão de ecossistema, porque o iFood ele vai além do delivery que chega na sua casa. Eu tenho uma parte que é fintech, onde eu forneço crédito para restaurante. Eu tenho um iFood Benefícios, que atende empresas que está dentro do meu marketplace também. E também inovação. Inovação está no nosso DNA, é inovar constantemente. Eu não posso deixar espaço para perder a inovação. A gente fala muito em inteligência artificial hoje. Algumas pessoas ainda não acreditam, por incrível que pareça. Mas no iFood a gente já está fazendo isso desde 2018, onde a gente tinha os primeiros algoritmos para logística. E no RH a gente também vem implantando isso há cerca de 2 anos. Então, para vocês verem que inovação a gente não pode deixar passar essa oportunidade, a gente sempre está atento a isso. Quando a gente fala de cultura, o iFood tem 4 valores, que é empreendedorismo, resultados, inovação e all together. Cultura não é uma responsabilidade do RH. Por vezes a gente acha que a cultura é lá com o RH, que vai fazer a festa de final de ano, que vai cantar o teu bolo no final do mês. Não, gente, a cultura ela é vivida, a cultura está dentro dos processos, a cultura ela permeia a fala de todo mundo, do vice-presidente ao estagiário, então todo mundo vive essa cultura. E esses 4 valores aqui é que norteiam a nossa cultura. Há cerca de 3 anos atrás eram 8 valores, a gente deu uma revisitada e chegamos nesses 4. E eu não posso só colocar a cultura na parede, eu tenho que vivenciar ela. Porque é fácil, você vai lá, coloca um banner bonito, com fotos lindas. Não, isso aqui é vivido. Poxa, mas como é que a gente faz para viver essa cultura? Porque é difícil tangibilizar a cultura. A gente criou o jeito iFood de trabalhar. Aqui eu começo a dar norte, eu começo a simplificar a forma que as pessoas vão viver essa cultura. É através de sonhar grande. Gente, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo trabalho. O caminho vai ser diferente. Então, isso a gente encoraja as pessoas a sempre estar sonhando grande. Poxa, eu não vou fazer uma meta para aumentar 2% do meu market share. Eu vou fazer uma meta para aumentar 20% do meu market share. Então, aqui vocês começam a tangibilizar sobre esse sonhar grande. Conflitos produtivos. Brasileiro foge de um conflito, gente. E a liderança que não sabe dar feedback? Aqui a gente começa a endereçar isso para as pessoas terem esse conflito. Porque não é sobre
a pessoa está certa ou outra pessoa está errada. Como é que a gente começa a dialogar para gerar o melhor resultado para a companhia? Mentalidade de dono, pode parecer clichê, mas isso aqui faz a diferença. Poxa, como é que eu estou empoderando todo um time, além de liderança, para ter esse pensamento, para ser austero quando precisa? Ambidestria, todo mundo passa por aquele momento que o colaborador pensa, sempre foi assim, tem que ser assim. Aqui, quando eu falo colaborador, também se aplica para a liderança, tá? E no iFood a gente trabalha muito com essa mentalidade ambidestra. Eu tenho que entregar o core de hoje, que é meu transatlântico, mas eu tenho que pensar em inovação, como é que eu vou disruptar o mercado. Então, essa é a mentalidade ambidestra que a gente chama. Ágil, fale rápido e aprenda. Aqui é teste, gente. Quando a gente fala de iFood benefícios, é um ótimo case. A gente começou ele lá em 2020, um caos. A gente falava que todo mundo ia pagar via QR Code. Não vai existir mais plástico no mercado. Gente, a gente estava na pandemia, o entregador chegava na sua casa, não tinha como pagar no QR Code, porque era uma maquininha específica. E a gente foi aprendendo. Hoje a gente fala de mais de 1 milhão de vidas. Queremos fazer tudo, mas não temos tempo de fazer tudo. Queremos abraçar o mundo, mas não vamos conseguir. Então aqui a gente vai ter que priorizar. Prioriza 80-20. 20% que vai me gerar, eu vou priorizar 20% que vai me gerar 80% de impacto. E, gente, aqui, gente, não considera, tipo, tá em último lugar, vocês não estão priorizando, gente, está longe desse lugar. Aqui vão desconsiderar a ordem. É por pessoas que eu consigo fazer a minha cultura. É pessoas que vão gerar os meus resultados. E aqui a gente fala sobre diversidade, inclusão, um pensamento diferenciado, tá? O princípio de gestão do iFood, ele tem 2 elementos. Pessoas, que sem pessoas eu não tenho negócio, e o meu modelo de gestão. E para permear tudo isso é cultura. Gente, a cultura tem que ser muito forte e muito vivida. Os princípios é praticamente tudo que eu passei já. É sonhar grande, ter responsabilidade naquele priorize 80-20, ter disciplina e rotina. Porque uma coisa é, a gente quer fazer tudo e no final do dia a acabativa é péssima. Afinal, fica tudo pelo meio do caminho que a gente não consegue terminar. Aqui é responsabilidade, disciplina, ter consistência. E, nada menos importante, a famosa cultura por resultado. Lembra lá nos primeiros slides que na minha cultura falava de resultado? Eu tenho que vivenciar isso. Não é o financeiro apenas, a área comercial que tem que trazer resultado. É todo mundo tem que estar nessa mesma página. Ah, não bateu meta, culpa do comercial. Não, é culpa de todo mundo. O que o RH estava fazendo para não suportar o time comercial? Então aqui acho que é muito sobre a gente ter esse accountability também. Seguindo aqui, pode parecer super confuso esse mapa aqui de modelo de gestão. Mas depois que você aplica ele se torna parte do seu dia a dia. Eu vou ter uma parte ali que é estratégia, um tático e a gestão por resultado. E nota-se, o mesmo JIT que eu apresentei tinha uns ícones. Ele está todo permeando o meu modelo de gestão. Então vocês percebem que a minha cultura não está separada do modelo de gestão. O modelo de gestão está dentro de cultura. Então isso dá mais força para a gente trabalhar no que a gente acredita e no que a gente quer gerar resultado. Então, quando eu estou falando aqui de estratégia, que eu estou falando da minha visão como empresa, do meu mapa estratégico, do meu planejamento estratégico. E depois, claro, que ali no tático você entra mais no dia a dia, que é o painel da PLR, uma FCA. Poxa, Michel, o que é FCA? Fato, causa e ação. Uma vez que você implanta tudo isso aqui, fica muito mais fácil para vocês conseguirem trabalhar no dia a dia, tá? Por que a gente tem um modelo de gestão tão forte e a gente acredita nele? As coisas chegam tudo bagunçadas, gente, vocês sabem disso. Cada um quer uma coisa, cada um fala que é uma prioridade. Não, mas isso é prioridade, o outro vem e briga que é prioridade. Por que fulano de tal mandou fazer isso? E quando a gente coloca o modelo de gestão, a gente seta a régua que a gente vai entregar. E todo mundo trabalha na mesma direção. Não é cada um trabalhando por si só, é toda uma companhia trabalhando em prol único. Então, por isso que o modelo de gestão ele acaba sendo um elemento importante na nossa cultura. Falar de resultados é fácil. Aqui a gente está falando dos impactos positivos que a gente gera na companhia. A alta performance é reconhecida e encorajada. Então, isso aqui está muito latente no nosso dia a dia. E sempre buscando formas de evoluir. Mas qual é o outro lado da moeda? O outro lado da moeda é um pouco mais difícil de falar, porque
Ninguém gosta de sentir o outro lado da moeda. É dizer não. Tive uma ideia incrível, maravilhosa, que vai mudar tudo. Mas você não fez um teste, você não fez nada, é só uma ideia. E às vezes você vai ter que dizer não para as boas ideias, porque não é o momento ainda da gente aplicar aquela boa ideia. Sempre buscando um caminho assertivo e qualidade. E agilidade também. Então lembra que eu falei da consistência? Está um pouco embasado nisso aqui. A gente está vivendo no momento agora que é tudo para ontem. Na verdade sempre foi assim, né, gente? Então acho que não tem tanta novidade assim. Mas saber lidar com essa intensidade vai exigir muito do profissional lá do iFood. Cara, como é que vai ser aquele meu momento de pico? É um momento que eu estou no final do mês, que eu tenho que bater meta. Como é que eu consigo administrar tudo isso? Então, e só que se torna cada vez mais normal, um novo normal que a gente fala, esses momentos de intensidade. E trabalhar com alta expectativa nas entregas. Não vem entregar para mim um 10 de 10. 10 de 10 a gente fala, nossa, que lindo, legal. A barra é sempre alta, sempre alta, sempre alta. Então, acho que isso aqui é o outro lado da moeda que faz muitas pessoas se assustarem. O lado bom, não sei se tem lado bom aqui, a gente fala logo no processo seletivo para as pessoas. Elas recebem lá o nosso deck de cultura. E se for um grade gerente acima, vai receber uma ligação do CEO do iFood e do VP de RH. Para eles falarem como é que é trabalhar no iFood. Então, a pessoa tem uma oportunidade de desistir. Vai falar assim, puxa, fui enganado. E fora todo o time de Attraction ali, que sempre está reforçando a nossa cultura. Mas tem um ponto super importante. Quantas vezes a gente já viu aquele profissional que entrega muito, mas muito mesmo, que você fala, nossa, eu não posso ficar sem esse profissional, mas ele deixa um rastro de sangue. Ele passa por cima das pessoas, ele fere nossa cultura, às vezes a gente questiona os princípios éticos, mas aí sempre tem aquele lá que fala, nossa, mas ele entrega. O cara ou a mina é uma máquina. Lá no iFood a gente não tolera isso. A gente chama ele de brilliant jerk. Porque o como você entrega é super importante. O como você entrega é construindo relações com as pessoas. O como que você entrega é através de pontes. E não é passando e deixando um rastro de sangue. E por vezes isso acaba sendo normalizado. Poxa, queremos resultados a qualquer custo. Não, não vai ser a qualquer custo. Então acho que isso aqui seta um pouco sobre a nossa cultura. Deixa eu só voltar aqui. Então, isso aqui, um banho de loja para vocês, para falar um pouquinho de cultura focando em resultado. Aí a gente tem um pilar super importante, que é a liderança. E como é que está a liderança nisso tudo? Porque ele tem que gerar resultado e tem que gerir time ainda. Vai fazer um ano que a gente lançou o Líder iFood. Poxa, Michel, o iFood é uma empresa que vai completar 15 anos e só agora vocês lançaram os princípios da liderança? Só. Lembra que eu falei que lá às vezes é tudo uma bagunça, que não existe uma linha reta e tênue? É aqui se aplica isso. Eu estava cobrando da liderança várias coisas, mas eu nunca estava deixando claro que eu estava cobrando para eles. Falava, líder, você tem que entregar isso, aquilo e aquilo outro. E cada um saia falando uma coisa para a liderança. E a liderança estava sem direcional. A gente entra com os princípios da liderança, onde a gente tem 5 princípios básicos que a gente fala, líder, é isso aqui que eu espero de você. Uma vez que eu dou clareza para essa liderança falando o que eu espero dela, fica muito mais fácil dela compreender. Construa um time melhor que você. O iFood hoje ele faz parte de várias empresas de um ecossistema. Eu tenho a Simpla, eu tenho a Decolar, eu tenho empresas de salões. Quando você vai lá no McDonald's e faz o pedido na máquina, às vezes é uma empresa do iFood. Então, é um conglomerado de empresa. Quando eu falo construa um time melhor que você, eu estou falando que ele tem que ter pessoas boas trabalhando com ele, pessoas de alta performance, porque aquele líder, em um determinado momento, eu posso trabalhar uma mobilidade para ele. Ou aquela pessoa que ele está desenvolvendo liderado, também pode passar por um processo de mobilidade. Então, baixa performance a gente não vai tolerar. Nossa, mas a pessoa é boazinha. Infelizmente, não é boazinha que vai chegar aonde a gente precisa. Então, aqui é e a gente sempre cobra da liderança. Não negocie cultura. Quantas vezes a gente vê liderança negociando cultura? Volta aquele exemplo que eu falei do Brilliant Jerk. Pessoa é uma máquina, mas passa por cima da cultura. Aqui, se tiver que mandar embora, vai a pessoa e o líder junto. Porque isso aqui a gente não abre mão. Garanto o High Quality Agreement. E aquelas confusões, hein, gente? Eu estava lá na sala de reunião, eu discordei. Então, não tenho nada a ver com isso. Não é isso que a gente quer das lideranças.
poxa, eu não concordo com a decisão que está sendo tomada, mas a partir do momento que a gente tomou essa decisão, estamos juntos. A gente não pode ter líder que joga contra, porque jogar contra vai impactar os resultados. Então, isso aqui a gente está cada vez mais falando com a liderança. Assuma o front. E aquele líder que fala, só vim aqui para delegar, hein? Só vim aqui para coordenar. Não. O líder que assume o front é aquele que vai arregaçar as mangas e vai ter que trabalhar. É aquele que vai ter que ir para a rua, aquele que vai ter que ir para campo. É aquele que, se precisar, vai ter que codar. É aqui que a gente está falando do líder que assume o front. Não sei quem usa Slack ou Teams e tem aquelas conversas intermináveis. Às vezes, cabe o líder pegar o telefone e ligar para resolver o problema. Aqui que é isso que a gente espera da liderança. E não é aquele líder que só fala assim, não, meu trabalho aqui é delegar e gerenciar. Não, é arregaçar as mangas e ir para cima. E o último, não menos mais importante, é assuma o front. Assuma o front não, desculpa, seja paranoico. Quando a gente fala que seja paranoico, a gente não achou um título bom ainda, tá, gente? Quem sabe na próxima apresentação a gente tenha mudado. Seja paranoico aqui, no lado bom da coisa. Poxa, o iFood está me oferecendo as melhores ferramentas, as melhores tecnologias. Como é que eu consigo utilizar isso para alavancar a performance do meu time? Como é que eu seja paranoico com o meu PNL? Como é que eu seja paranoico com a gestão do meu time? Então aqui a gente coloca o líder para ele focar bastante, para ele ter uma obsessão no que ele está fazendo com qualidade. Passei por tudo isso, falei de cultura, falei de modelo de gestão, falei de liderança, porque eu quero chegar agora no nosso mapa estratégico. RH tem mapa estratégico também, vocês sabiam? Tem RH que não tem mapa estratégico. Fala, estou esperando a área de negócio me pedir alguma coisa, aí eu faço para eles. Aqui está um modelinho que a gente faz ali no iFood, que eu acho que está uns 5 anos que a gente está aplicando isso aqui e está dando certo. Como é que a gente opera hoje o nosso modelo de gestão para o RH? Porque cobrar do resultado do negócio é fácil, mas e quem está cobrando do próprio RH? A gente tem o nosso mapa estratégico. Imagina que cada caixinha daquela é uma frente que a gente vai estar trabalhando no ciclo. O ciclo é de 6 meses no iFood. A ideia é ficar colorido assim mesmo, gente. Se ficasse tudo verde, a meta estava fácil, a meta estava frouxa. Então já era uma meta dada. Então a ideia é que fique vermelho mesmo, algumas coisas, amarelo outras. E aqui a gente faz todo o nosso acompanhamento de gestão. Quando eu tenho que falar sobre a caixinha vermelha, é lá no meu modelo de gestão. Poxa, alguma coisa não está dando certo. É o momento de levantar a mão do dono da frente e pedir ajuda. Falar, ó, tentei esse caminho, alguém tem uma ideia melhor? E sempre vai ter alguém para ajudar ele ali, tá? Então, esse aqui é o mapa estratégico do RH. Por que é separado Marketplace, Pago e Tech? Cada unidade de negócio minha está em um modelo diferente, um estágio diferente. E eu tenho mini RHs dedicados para atender eles. Então, eu tenho dentro daquela estrutura ali de Marketplace, eu tenho estrutura de BP dedicado, People Analytics, Compensation, treinamento e desenvolvimento. Porque não adianta eu lá como Cross construir produtos e falar, time aí do front, aplica aí o treinamento. Não, porque cada um vai ter uma necessidade diferente. Então, a gente dá autonomia para as unidades de negócio trabalharem. O que eu trabalho lá no Cross é o que é unânime. Treinamentos para liderança. É algo unânime. Tipo, não tenho que... Um líder não pode ser diferente do outro. Eu preciso criar ali uma base para todo mundo. A minha avaliação de desempenho vai ser igual para todo mundo. Mas dentro de cada unidade de negócio, eles podem fazer tropicalizações e fazerem novos treinamentos de desenvolvimento. O compensation de tecnologia, vocês sabem melhor do que eu, é diferente de uma área no-tech. Então, por isso que eu preciso ter essas separações aqui dentro do RH. E a gente também tem caixinha de inovação. Porque não adianta, lembra que eu falei que a inovação não pode ficar lá só a cultura não pode ficar só na parede? A cultura tem que entrar aqui também. Inovação entra como um painel estratégico também. O que eu estou inovando? Quais são os jet skis que a gente está fazendo? Jet ski é uma metodologia que a gente usa lá. Quais são as tendências de mercado? Poxa, eu vim aqui hoje no RH Summit. Já passei por algumas empresas e falar, deixa eu ver o que está tendo de novidade no mercado que eu posso testar lá no iFood. E plataforma, acho que todo mundo aqui sofre um pouquinho, né? O RH, gente, é tanto sistema que tem, é um sistema para isso, é outro sistema para aquilo, é um sistema que não conversa com o outro, aquela bagunça. Então, ali é uma meta que a gente tem de plataforma, de tentar unificar tudo. Falei tudo isso para a gente chegar em talentos e liderança. Porque eu quero ter resultados exponenciais.
quero ganhar dinheiro, porque eu não estou trabalhando de graça, né, gente? Vamos ser realistas. Todo mundo quer lá participação nos lucros, salário bom. E pessoas que vão fazer os resultados acontecerem. Hoje, quando a gente começa já no processo de recrutamento e seleção, a gente já começa a setar ali a nossa barra de alta performance. Eu falo de uma densidade de talento através de contratação de um alto calibre. O nosso time de attraction é um time que vai ser provocativo, investigativo, aplicar case. Eles vão ali para falar, essa pessoa vai fazer a diferença no iFood. E a gente também tem o nosso bar raise, que é a nossa barra de qualidade. Porque cada um tem seus viés, gente. Não vamos falar que não temos viés, todo mundo aqui tem viés, mas a gente tem que admitir eles. E quando a gente coloca o bar raise, todo gerente acima que a gente for contratar, ele tem que passar por alguém que foi validado como cultura. E o bar raise tem poder de veto. Vai falar, eu não contrataria essa pessoa por causa disso, disso, disso. O líder da vaga não vai questionar, porque ele vai respeitar a decisão do bar raise. Porque o bar raise é aquela pessoa que, de 0 a 10 em cultura, ele é 100. Então, aqui o bar raise ele faz parte desse mecanismo. E a gente tem a AIRA. Todo mundo aqui tem um ATS ali que sofre com o ATS, não fala com a folha de pagamento, que não fala com o sistema de gestão. E a AIRA ali é um bot que a gente tem dentro do iFood, que ela meio que acaba sendo o centro de tudo isso para fazer acontecer, até mesmo as inovações, para ajudar o time de attraction. Então, ela acaba se conectando com tudo. O líder não vai ter que acessar um link para aprovar uma offer. A gente usa o Slack lá. A offer vem direto no Slack, ele já clica lá no botãozinho, offer aprovada, que vai para o candidato. Esse é um exemplo. Bar raise. A gente sempre tenta burlar o sistema. Ah, não, mas esse candidato aqui é excelente, fala com fulano, conhece ciclano. A AIRA não vai deixar essa contratação acontecer enquanto não passar pelo bar raise. Porque ela acaba sendo guardiã do processo. Porque se depender do humano, dá um jeitinho aqui, pula esse estágio aqui, a AIRA não deixa isso acontecer. Antes de chegar na offer, a AIRA barra. E tem aquele líder que fala, não, vamos contratar abaixo da faixa salarial, aí depois a gente ajusta. Isso vira uma bola de neve. Aqui a AIRA já não deixa isso acontecer. E quando acontece, manda lá para a diretora de compensation e fala, tá tendo uma negligência aqui, tá indo contra a nossa cultura, contratando a pessoa abaixo da faixa salarial. É bloqueado na hora, a diretora de compensation entra para entender o que está acontecendo. Então, eu acho que aqui é só para dar um exemplo para vocês, quando você tem um mecanismo que ajuda também você a ser guardião dos processos. Nossa avaliação de desempenho. A gente está, inclusive, nesse processo agora, tá? Tá eu e a Laura ali, que é do time de Talent Acquisition, a gente estava discutindo até sobre a calibração nossa. É uma avaliação que a gente fala muito de subjetividade. Cada vez mais a gente quer tirar a subjetividade dessa avaliação. Era uma avaliação que tinha 36 perguntas e hoje é uma avaliação curta. No máximo 5 perguntas e um feedback. Feedback bem estruturadinho, 3 Cs. Mas as pessoas não sabiam dar feedback não, tá, gente? Teve essa jornada aí para ensinar todos sem exceção. Aqui não é só sobre liderança. Parecia feedback Orkut. Você é incrível, maravilhoso, que não sei o quê. Gente, isso não ajuda a pessoa a se desenvolver. A pessoa não vai pegar aquilo lá, você é incrível, maravilhoso, o ego dela vai ficar o quê? Aquecido. Mas ela vai conseguir criar um PDI para desenvolver em cima do você é incrível, maravilhoso. Então, passou uma jornada aí desenvolvendo as pessoas. A gente começa a ter algoritmos para ajudar a liderança a tomar decisão. Todo mundo aqui faz calibração. Ou se não faz, deve ter algum outro sistema, depois eu quero ouvir vocês. Eram calibrações intermináveis. Você tinha que discutir todo mundo. Hoje não, a gente constrói um algoritmo, que a gente tem um ONA que eu já vou explicar para vocês, que fala, líder, a sua visão está diferente da dos demais. Não deu match na avaliação de desempenho. Essa pessoa que deu desvio, ela sim a gente leva para uma calibração. E a gente é mais assertivo para discutir aquelas pessoas. Claro que tem outros casos que vai dar match, a liderança fala, eu queria discutir essa pessoa aqui, e a gente abre para discutir. Isso aqui, gente, a gente faz em torno de 2 meses só de performance, que é a nossa calibração. Hoje em dia a gente tem que fazer em 15 dias. E essa semana a gente está com o evento na estrutura comercial inteira e vai dar conta. Chega lá no dia 14, está todo mundo feito, tudo bonitinho, porque a gente tem uns mecanismos que ajudam as lideranças. Eliminar vieses, lembra que eu falei aqui? Todo mundo tem vieses e vamos partir disso. Temos vieses, como é que a gente cuida desses vieses? A gente tem o ONA, Organization Network Analytics.
Muitas empresas, assim como a iFood também, o que a gente fazia na nossa 360? Cada colaborador vai falar quem quer te avaliar. Quem você escolhia? O seu coleguinha. Aquela pessoa que você vai o quê? Vamos ali na Copa tomar um café. Aquela pessoa que você tem o quê? Um viés de aproximação, de proximidade. E o ONU, ele vem justamente para tirar esse viés, onde a gente pega todas as informações das pessoas, do contato delas, seja em Meets, seja em troca de mensagem no Slack, Teams, seja no GitHub, GitLab que o time de tecnologia usa, e a partir disso a gente constrói quem tem que avaliar quem. Por que a gente constrói quem tem que avaliar quem? Justamente para tirar o viés, tipo, eu queria que meu amigo me avaliasse porque eu sei que ele ia dar nota boa, ele não ia me ferrar. Então aqui a gente tira esse viés. E a gente começa a ter um olhar também sobre D&I aqui. A gente coloca obrigatoriamente uma pessoa do gênero oposto ter que te avaliar, uma pessoa de uma raça diferente ter que te avaliar, em um grade acima e um grade abaixo. Isso a gente começa a ter diversidade até mesmo dentro dos nossos processos. E o mais importante aqui que é o feedback. Você fez todo o processo ali de avaliação. Gente, estou sendo super curto aqui, tá? Mas se vocês entrar no Acrescenta, lá do iFood Benefícios, tem tudo mais passo a passo. Aqui a gente tem um PDI. Porque não adianta você ter construído tudo isso e não ter endereçado os recados para as pessoas, os recados duros. A gente entra aqui numa agenda muito de protagonismo sobre o desenvolvimento das pessoas. Porque, né, ok, sei lá que a minha avaliação de desempenho foi na rota. Tá bom, foi na rota, vou ganhar meu PLR 100%. Não é sobre isso. É como é que você continua performando. Como é que você constrói um PDI robusto, uma vez que a empresa tem todos os incentivos. Seja através de plataforma, seja contribuindo com dinheiro para quem tem PDI. Então, acho que aqui a agenda entra numa agenda super forte de protagonismo e desenvolvimento. Aqui é feedback direto e objetivo. Lembra aquele chala lá do Você é incrível, maravilhoso? Não, a gente não vai trabalhar assim. Relatório aberto. Teve um ano que a gente trabalhou o quê? A pessoa dava um feedback e o nome da pessoa que deu feedback era anônimo. Algumas pessoas colocavam seu nome no final e falavam, eu quero que a pessoa saiba aqui o que estou dando esse feedback. Mas muitas pessoas é corajosa no anônimo, né? Quantas vezes tem lá o slide da empresa, o Q&A, quando é anônimo, surgem as perguntas lá, todo mundo é corajoso. Mas ali quando aparece o nome da pessoa, não é. E a gente começou a encorajar as pessoas a darem feedbacks, a gente deixa ele bem transparente, aparece o nome de todo mundo. E o protagonismo aqui é construir o PDI. O PDI, a gente lançou recentemente uma AI, vamos dizer assim, que eu pego toda a avaliação de desempenho da pessoa, isso aqui vocês conseguem fazer lá na empresa de vocês, tá? Vocês pegam todas as informações, todos os feedbacks, passa numa LLM e a LLM vai falar para você, ó, a pessoa tem que desenvolver isso, isso, isso. E a gente sempre busca focar em 3 pontos de desenvolvimento. Porque se você vem com uma lista de 20 coisas, a pessoa vai se perder ali. Então, acho que é importante a gente focar. Poxa, deixa eu melhorar isso aqui que eu tenho que apareceu para mim. Terminei, agora eu vou para um outro. Porque se você quer fazer tudo, você não faz nada. Então, é uma dica super simples. Pega todos os feedbacks, passa uma LLM, constrói um prompt ali e vem todas as habilidades que a pessoa tem que desenvolver. O que a gente classifica o talento no iFood? Lembra que eu falei que não é sobre entrega, não é só sobre resultados, que não adianta você ser a máquina, mas você não está sabendo entregar? A gente avalia por isso aqui. O que, o como e o potencial. O como é a nossa cultura. O quanto essa pessoa está vivenciando a nossa cultura, quanto que ela respira a nossa cultura, quanto que ela está colocando a cultura no processo dela. A entrega, como é que ela está entregando? Então, a gente avalia isso também. E potencial, a gente está usando essa metodologia que eu vou ter 3 pilares para avaliar a pessoa, que é o growth mindset, o pensamento de crescimento dessa pessoa. Cara, quanto que ela está alinhada com o meu sonho grande? Cara, quanto que ela pensa em escalabilidade? Então, aqui a gente está avaliando a pessoa. Grit, que para tradução aqui é garra. Garra, paixão e perseverança. Tem um livro super bom da Angela Duckman, que ela fala de garra. Então, a gente aplica aqui também. Não é a pessoa que se acomoda, é a pessoa que tem ambição. Por vezes a gente fala, nossa, ter ambição é algo mais negativo. Nossa, aquela pessoa ali, cara, é muito ambiciosa. Não, e a gente reconhece a ambição da pessoa. Mas lembra-se, você não pode deixar o rastro de sangue. E problema solve. Primeiro slide, o que a gente mais tem é problema para resolver. É muita coisa que dá errado. A pessoa tem essa mentalidade, cara, eu tenho que resolver esse problema. Cara, deixa eu buscar caminhos para resolver isso.
isso aqui faz parte do potencial da pessoa. Então, esses 3 pilares aqui é o que a gente consegue identificar como talento. E é esse talento que vai alavancar os meus resultados. Para a liderança, para ajudar essa liderança, porque não adianta só a gente ficar lá cobrando liderança, líder, faz isso, faz aquilo outro. Que eu tenho dó às vezes do líder, tá? Eu sou de RH, mas eu falo, gente, coitado desse líder, só toma chamada, só tem demanda ali. Às vezes o líder fala assim, estou trabalhando para o RH. Como é que a gente ajuda essa liderança também? A gente tem 3 produtos que a gente criou dentro de casa, que é o dashboard da liderança, para conseguir acompanhar os KPIs, o monthly report e o motor de insight. No dashboard da liderança, o RH tem um arsenal de informações. Eu estava ali no Roundtable falando sobre departamento pessoal. É onde mais tem dados. Cara, como é que a gente consegue dar visibilidade para o líder sobre o seu turnover, sobre o absenteísmo do seu time? Então, aqui nada mais é do que isso que a gente vem construindo. O Monthly Report vai ter aquela liderança que não vai acessar o dashboard. Vai falar, ah, não, mais uma coisinha lá do... Esse mesmo, obrigado. Vai falar, nossa, tem que acessar aquele painel de people. Ah, mas você vai consumir os dados. Somos uma empresa data-driven. O que a gente faz? Pega os principais indicadores e manda para ele uma versão PDF simples de uma página, via Slack para ele. Então, ele vai abrir e vai falar, opa, olhei meus dados, tem uma chamada aqui que é importante, uma recomendação. Aí ele clica e vai para o dashboard. E tem um que a gente vem ajudando as lideranças a tomar as melhores decisões, que é o motor de insights nosso. Poxa, como é que eu recebo um insight e na hora certa? O meu time, às vezes, está com baixa performance, mas tem um outro time que está com uma dúvida sobre carreira. Cada líder vai ter uma realidade diferente. A gente constrói o nosso Leader Insights. A liderança vai receber um nudge, que a gente chama uma mensagem curta, deixa eu até mostrar para vocês, tempestivo, falando o problema, por que está ocasionando aquele problema e qual vai ser uma solução. Eu deixo claro para a liderança o que está acontecendo. Falo, o problema é esse, eu tenho as ferramentas para você conseguir resolver esse tipo de problema. A gente faz pesquisa lá semanal de pulso. Eu tenho que devolver para essa liderança também o que está vindo de resultado na pulso. Eu não vou abrir quem são os colaboradores, porque é uma pesquisa confidencial. Líder, percebemos que quando a gente fala de carreira no seu time, o resultado está péssimo. Converse com o seu time sobre carreira. Aqui está uma stay interview para você conduzir essa conversa com eles. Tá vendo? Eu tenho que direcionar também essa liderança. Porque às vezes eu estou falando de uma primeira liderança, mas eu também vou ter uma liderança sênior que não sabe fazer o básico bem feito. Então, por isso que a gente acaba aqui ajudando as lideranças. Gente, muito obrigado aqui pela atenção de vocês. Sei que foi super curto aqui.